O que há de verdade na informação de que o Hugo Souza pode ser vendido pelo Corinthians ao Grupo City. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Para repercutir mais um barulho nas redes sociais, quero te contar o que há de verdade na possibilidade de Hugo Souza, do Corinthians, ser vendido ao Grupo City. O Grupo City que detém Manchester City, Girona, Bahia, entre outros. Negociação, segundo a RTI Sports, já está acontecendo e teria inclusive o aval do Dorival Júnior para que o negócio saísse. Mas o Corinthians exigiria pelo menos 15 milhões de euros ou 97 milhões de reais para a transferência ser concretizada. O Corinthians ainda teria colocado uma cláusula impedindo que o Hugo Souza fosse emprestado ao Bahia. Vale a lembrança de que o Corinthians tem 60% dos direitos econômicos, o Flamengo é dono de outros 40%, Timão que gastou apenas 5 milhões de reais para a aquisição dos direitos econômicos do atleta. Pois bem, antes de gravar o vídeo, consultei duas pessoas do Corinthians e ambas asseguraram que não existe nem proposta nem sondagem pelo Hugo Souza. E mais, de que não há interesse em vender o goleiro. O Corinthians entende ter um dos principais goleiros e jogadores da posição para bastante tempo, a ideia é ficar com o atleta. O Corinthians precisa vender jogadores e hoje as maiores possibilidades são Yuri Alberto ou Breno Bidon. Um desses dois pode acabar sendo negociado na metade do ano. E em relação ao Hugo Souza, não há nem sequer sondagem. Só para completar, em relação ao Timão, Rodrigo Garro voltou a trabalhar no campo. Aquele trabalho mais básico, saindo da parte física, da recuperação física, para iniciar uma preparação com bola. A tendência é que ele esteja à disposição do técnico Dorival Júnior no fim do mês de maio. Atleta que sofre com problemas crônicos no joelho desde a temporada passada e precisou fazer parte do seu tratamento na Espanha. A saideira em relação ao Timão, tenho contado para vocês sobre a intenção do presidente Augusto Melo em fechar um acordo com a Adidas para fazer dela a nova fornecedora de material esportivo do Corinthians. A Nike já se prepara para uma guerra na justiça, alegando que tem a prioridade na renovação do contrato, que se encerra em dezembro desse ano. É a grande notícia do dia, a imagem que rodou o mundo, dá para dizer assim, Rodrigo Garro treinando com bola, ainda não com o grupo de jogadores, de uma maneira isolada, mas são os primeiros movimentos de Rodrigo Garro para o seu retorno. É a chamada fase de transição, quando o jogador sai da academia, da fisioterapia, da recuperação, para o campo. Quando ele vai para o campo, ainda no estágio inicial, o trabalho individual dentro da preparação física, juntamente com a fisioterapia e o primeiro contato com a bola. Aí para que ele comece a voltar a se integrar com o seu instrumento de trabalho. E aí o clube medir dores, desconfortos e o entendimento se esse atleta está pronto para um desgaste maior, para um impacto mais forte, que é justamente treinar com os demais companheiros. Isso deve acontecer de 1 a 2 semanas. Em até 2 semanas o Garro deve estar treinando com o elenco e talvez nos próximos 15 a 20 dias a gente tenha o Garro à disposição do técnico Dorival Júnior. A questão é que em 1 mês e meio, menos até, um mês praticamente, 1 mês e 10 dias, a gente tem aí a pausa do futebol brasileiro, da temporada no futebol brasileiro para o Mundial de Clubes. O Garro voltando em até 20 dias, ele pode pegar aí alguns jogos antes da parada. Se tem uma ideia, se tinha uma ideia dele voltar apenas depois. Mas como ele está avançando no processo de recuperação e o Corinthians está precisando dele, então eu acho que ele pode voltar a jogar algumas partidas antes da pausa e depois usar a pausa justamente para se recondicionar fisicamente. O Garro é um cara que vai sofrer um pouco, é preciso entender isso. Por isso a pausa é importante, por isso o retorno antes também. Porque se ele voltar depois, esse gap vai existir também. Ele volta depois do Mundial, por exemplo. Joga 2, 3 jogos, ele vai ter que parar. Porque provavelmente ele pode sentir algum reflexo desse tempo parado. E aí ele não vai ter uma pausa, não vai ter direito a uma pausa, porque aí a temporada vai estar a toque de caixa. Então nesse momento talvez seja interessante, dentro de um planejamento físico, ele volta, joga algumas partidas e para exatamente não desgastar outras variáveis do seu corpo, outras musculaturas e tudo mais. Então a tendência é que o Rodrigo Garro volte em até 2 semanas. Vamos falar daquelas coisas chatas, mas necessárias do clube. Muita gente pergunta, inclusive, sobre a possibilidade do impeachment do Augusto Melo. E eu já me manifestei aqui, na verdade trouxe informações
fazendo a leitura dos fatos, de tudo que está acontecendo, de que o Augusto Melo ele está enfraquecendo politicamente, de todos os lados, né? Dos pares que estavam com ele, das críticas internas da gestão, no conselho, de uma oposição que só cresce, né? Da própria Gaviões da Fiel, que não vai se opor a um processo de impeachment, e agora parece que vai rolar, gente. Porque teve mais um pedido de impeachment protocolado. Dessa vez, da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, que protocolou esse pedido, argumentando com a reprovação das contas e alegando uma gestão temerária do presidente Augusto Melo, com esse valor das dívidas aumentando em até 800 e poucos milhões de reais, somando mais de 2,5 bilhões de reais a dívida total. Um negócio inacreditável o que acontece com o Corinthians. Então, assim, existe um temor, mas existe sempre aquela dúvida, né? Por que não pediram das outras gestões? Mas vamos lá. Existe o fato. O fato é que mais um pedido foi protocolado. Esse já é o 4º pedido. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista Chico Garcia, trazendo um giro de informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. Timão está de olho no goleiro Matheus Magalhães, que foi revelado pelo América Mineiro e tem mais de 10 anos que está no futebol europeu. Matheus Magalhães ficou 10 temporadas no Braga e na última temporada foi emprestado para o Ajax até julho desse ano. Matheus Magalhães tem 33 anos, 1,90 m. Esse é um nome que está na mesa do Corinthians e não é segredo para ninguém que Dorival Júnior pediu um goleiro e, além disso, experiente. Eles entendem que Hugo Souza precisa ter um goleiro para fazer sombra. Então, de tantos nomes, um desses nomes é o de Matheus Magalhães, que está na mesa do Dorival Júnior, está na mesa do Fabinho Soldado e está na mesa do presidente Augusto Melo. É um goleiro experiente que pode chegar e nos ajudar. Até mesmo jogos que o Hugo Souza tiver contundido, tiver com lesão, ele pode entrar e fazer uma partida espetacular. Tendo em vista que Matheus Donelli, infelizmente, não tem capacidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. O Matheus Magalhães iniciou sua carreira no América Mineiro em 2011 e já em 2014 foi transferido para o Braga. E na última temporada, que eu disse para vocês, ele foi para o Ajax. Então, o Corinthians tem vários nomes, né, na mesa, não só de goleiro, também tem nome de zagueiro, de lateral, de meia, de atacante. O Corinthians precisa reforçar e reforçar muito bem. Falando em reforço, vamos falar um pouquinho do goleiro aí, Hugo Souza, que nas últimas horas houve um bochicho na internet que Hugo Souza poderia ser vendido para o Grupo City, tendo em vista que o Timão precisa de fazer dinheiro, né, para honrar seus compromissos. O Corinthians hoje é um clube endividado em 2,5 bilhões e precisa desfazer de alguém do seu patrimônio, seja o goleiro Hugo Souza, seja o Garro, seja aí o Breno Bidon ou talvez o Yuri Alberto. O Corinthians precisa, são os ativos do clube, né? São jogadores novos e muito talentosos. Então, Augusto Melo tem muito trabalho pela frente, né? Tem aí um desafio de manter o goleiro Hugo Souza, tendo em vista que ele está brilhando, e o Corinthians vai receber inúmeras propostas. O Corinthians pagou apenas 5 milhões, apenas que eu estou dizendo, porque é o dinheiro para clube, 5 milhões no Hugo Souza, né? E tem o 60% do seu direito econômico, 40% do Flamengo, né? Então, pode o Matheus
Magalhães chegar e talvez até o Hugo Souza sair. Vai depender muito é quem chegar e pagar aí um valor aí astronômico, né? Não tem essa aí de jogador que não seja vendido. Se chegar e pagar aí um valor inesperado no Hugo Souza, ele vai deixar o Corinthians, assim, sem sombra de dúvida. É um projeto para carreira, jogar num time europeu grande, né? Então, o Corinthians sofre aí, né, muitos clubes querendo contratar o seu arqueiro, o goleiro Hugo Souza. Gente, vamos falar um pouquinho do presidente Augusto Melo, que tem a intenção de fechar um patrocínio com a Adidas, né? A empresa ficaria responsável para fornecer os materiais esportivos do Corinthians, mas a Nike alega, né, que tem uma prioridade para renovar o contrato e continuar fornecendo os materiais esportivos do Corinthians. Então aí vai ser agora, a partir desse momento, uma discussão jurídica, né? Porque Augusto Melo quer fechar com a Nike. A Nike entende que eles têm a prioridade na renovação de contrato. Então isso vai passar a ser agora uma discussão jurídica que precisa resolver. O Corinthians não pode ficar sem material esportivo. E para fechar o vídeo, vamos trazer uma notícia excelente. Rodrigo Garra, meia argentino do Corinthians, após passar uma temporada muito longa no departamento médico, viralizou a sua imagem na internet ao aparecer treinando com a galera. Então, tá fazendo aquela transição do departamento médico para o campo. Porém, daqui um mês e 20 dias vai ter a parada para o Mundial de Clube. Será que não seria melhor o Corinthians deixar o Hugo Souza para voltar após só o Mundial? Porque ele está fazendo um tratamento, né, chamado uma tendinopatia. Tem uma tendinopatia pautelar no joelho, né? Fez um trabalho na Europa, voltou, continuou fazendo um trabalho no Corinthians. Será que se ele voltar daqui uns 15 dias, ele vai ter aí uns 10, 12 dias para jogar? Será que o Corinthians não se deixasse ele para após o Mundial de Clube, não seria melhor? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para deixar o seu comentário, deixe também o like e a inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.